Eu fui chamado pra servir. Olá, pessoal! Nós estamos começando hoje o nosso primeiro episódio do nosso podcast. Eu sou a Dani. Eu sou o Felipe. E esse é o Para Servir Podcast. Nesse primeiro episódio, a gente vai contar para vocês um pouco mais sobre nós e sobre a nossa história. A gente quer começar fazendo uma oração e lendo a palavra. Quero deixar para você e para todos nós o texto que está escrito em Romanos, capítulo de número 11. E deste versículo deixar o propósito também do que é esse podcast. Romanos 11, 36 diz assim: porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Esse podcast é para ele. Esse podcast também é para o Senhor, né? E eu quero convidar você, junto com a gente, para a gente fazer uma oração. Amém. Vamos fazer uma oração? Dá sua mão aqui. Senhor, nós iniciamos esse projeto, esse podcast para servir pessoas, para servir irmãos, para servir pessoas que ainda não conhecemos. E a gente deseja do fundo do nosso coração que possamos ser instrumentos do Senhor para alcançar vidas, para alcançar pessoas. Nos ajude, nós consagramos esse podcast ao Senhor e o que está registrado aqui em Romanos 11, 36 também é o desejo do nosso coração, que o Para Servir Podcast seja para a glória do Teu nome, porque para o Senhor é que nós também estamos aqui. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Bom, pessoal, deixa eu me apresentar. Na seguida, Felipe se apresenta. Como eu disse, eu sou a Dani, tenho 32 anos, sou casada com este lindo rapaz, Obrigado. senhor rapaz, Felipe Sombra. Sou mãe do Estevão, que inclusive está com a vovó. Isso aí. E que inclusive deu uma noite bastante animada pra gente. Ele, né, estava se preparando também para o episódio de hoje. A vovó está cuidando dele. Muito obrigada, mãe, né, por esse patrocínio. E, bom, hoje eu sou mãe em tempo integral, esposa de pastor, porque é assim que a gente é conhecida, né? Mas estou brincando. Eu tenho muito orgulho disso. Eu tenho uma formação em administração, eu atuei minha vida profissional quase toda com recursos humanos. E em 2021, eu passei a entender um outro chamado do Senhor, onde eu ainda atuo nessa área, ocasionalmente, mas meu propósito tem sido servir ao Senhor, servir a casa de Deus, ministrando, palestrando, assuntos voltados para a palavra de Deus, para, enfim, temas diversos que a gente vai abordar muitas vezes aqui também no podcast. Então, é um prazer estar aqui, é algo que o Senhor tem colocado no nosso coração, já tem alguns anos, e hoje se concretiza através desse primeiro episódio. Então, eu sou o Felipe, meu nome é Felipe Sombra. Sombra é o meu sobrenome. As pessoas geralmente perguntam, Sombra por quê? Porque é o meu sobrenome mesmo. Tenho também 32 anos, né? Eu e Dani somos da mesma idade. Também tenho a minha formação, sou engenheiro de produção. Atuei nessa área durante um bom tempo. E hoje sou o pastor integrado da Assembleia de Deus em Nova Serrana. Atuo aqui no Templo Central como pastor local e também como vice-presidente do campo. Também milito na área da teologia. Gosto muito da área da teologia, sou estudante de teologia. Gosto de compartilhar muito também sobre teologia. Bom, durante o período aí do nosso Para Servir Podcast, você vai conhecendo um pouquinho mais de quem somos, de quem sou, de quem a Dani é. Mas essa é a nossa apresentação inicial, para a gente começar com vocês. Muito bem. Bom, gente, hoje, então, nosso episódio vai se concentrar em contar um pouco da nossa história e as lições que a gente vem aprendendo ao longo do caminho. Nós nos conhecemos, eu não vou lembrar o ano exato, mas a gente tinha em torno de 12 anos de idade, então já tem aí uma longa caminhada, né? Longa caminhada. E a gente se tornou amigos, né? O pai do Felipe, pastor Cleuton, em memória, e o meu pai são pastores, né? E eles pastoreavam juntos na região do Eldorado, em Contagem. E aí a gente se conheceu e nos tornamos muito amigos.
E aí, quando de repente, lá em 2009, Felipe se declarou para mim. Vamos devagar. Uma flor para outra flor. Vamos começar do começo. Não é bem assim. Não, gente, ó, é mais ou menos isso aí. Bom, 2009, né, amor? Que a nossa história começa. Em fevereiro de 2009, o Felipe falou sobre seus sentimentos por mim. E em junho de 2009, ele foi na minha casa. Fazer o quê, amor? Não, mas vamos antes. Mais devagar? Vamos devagar para o pessoal entender. Ok. Em 2009, nós tínhamos 16 anos. Você fez 17 em fevereiro e eu 17 em agosto. Isso. Mas foi antes de você fazer 17, você tinha 16 anos, eu 17. E eu lembro que nós fomos no Big Shop. A declaração foi no Big Shop. Quem conhece Contagem aí vai... E aí a gente numa mesa na praça de alimentação do Big Shop. Eu com uma florzinha branca, levei para Daniele. E realmente eu falei essa célebre frase romântica que ecoará para sempre na nossa história, uma flor para outra flor. Não sei de onde eu tirei isso. Mas foi assim mesmo. Mas a partir dali eu já não fui na sua casa, não. Sim, por alguns meses. A gente ficou um tempo buscando ao Senhor. Eu fui linha orando. dura. A gente ficou um tempo orando, Quanto tempo? Então, de fevereiro a junho, né? Foi em junho que, de fato, a gente formalizou, né? Mas de fevereiro a junho foi um período aí de oração, 4 meses. 4 meses. E aí, quando chegou junho, no Dia dos Namorados... Exatamente. Eu cheguei na sua casa e... Conta um pouquinho disso aí, que você tem maestria para contar também sobre essa parte. O seu pai, como que foi? Seu pai é nosso pastor, seu pai é o pastor da nossa igreja aqui. Conta um pouquinho como é que foi. Cheguei lá naquela noite, no dia 12 de junho de 2009. Meninão. Um meninão. Chegou lá, seu pai estava na igreja, a gente estava com sua mãe, lógico, em casa. E aí ele chegou, aí nós fomos jantar. Exatamente. Aí ele contou uma história. Para quem conhece meu pai, né, sabe que meu pai, ele é um contador de histórias profissional. Então ele contou uma história, eu não lembro qual. Você deve lembrar, mas eu não lembro. Eu lembro. Ele contou a história da vida dele. A história da vida dele. Ele contou a história dele e da sua mãe. E aí, uma das primeiras coisas que o Felipe ouviu do meu pai foi: bom, eu não queria que a Daniele namorasse. Eu acho que vocês são muito novos, eu acho que isso não vai dar certo. Foi mais ou menos assim, né, amor? Ela é muito nova. Se for por mim... Acho que ele nem lembra disso. Mas ele falou assim, se for por mim, agora, mas Daniele é uma menina madura. Eu deixo essa decisão com ela. Bom, e aí a gente teve a aprovação e a bênção dos meus pais. Então, e aí, lá na sua residência, seu pai fez essas ressalvas. Mas assim, confesso que era esperado, né? Com certeza, a gente era muito novos, muito né? Novo. Então, o papel dele, eu no lugar dele faria o mesmo. Inclusive, a gente ficou de compartilhar, nosso episódio hoje é compartilhar a nossa história e trazer algumas lições referentes ao que a gente passou, né? E uma dessas lições é para os pais, né? E para você que está pensando em namorar, está pensando em... Porque tem rapaz que está pensando em namorar, ele começa 1 mês, 2 meses, 3 meses, ele nunca vai na casa da moça, nunca conversa com o pai dela. É um hábito que se perdeu, né? Parece que é uma coisa antiga, mas na realidade isso é um princípio muito importante, porque o pai é a autoridade sobre os filhos, né? E você receber a autorização é ético. A autorização e a bênção, né? E receber a bênção é um princípio bíblico, porque... Qual que é o problema de namorar? Qual que é o problema? Nenhum, lógico, né? A gente está falando desde que haja ali um consentimento, maturidade entre as pessoas, uma idade ok, que no nosso caso foi até cedo demais, né? Sim, vamos falar sobre isso também. No nosso caso, a gente começou a namorar muito cedo, e isso trouxe pra gente algumas questões que a gente vai compartilhar com vocês. Mas, enfim, rapazes, não perca esse bom costume. O rapaz ir na casa da moça... pedir para o pai autorização, combinados, né? A gente tinha combinados lá de horário, exatamente, né? Seu pai sempre foi
muito receptivo comigo, né? Sua família inteira, né? Sua família, assim, eu fui muito privilegiado de... Recíproco, né? Fui muito privilegiado de como fui recebido na sua família, mas o bom senso também me fez nunca ultrapassar limites, né? De entender o meu lugar, entender e respeitar a casa da minha namorada. Então, nós começamos o nosso namoro aí, começamos assim. O Felipe tinha 17 anos, eu tinha 16, e, enfim, a gente seguiu. Bom, essa é a nossa história, mas se a gente puder trazer uma outra lição, se um jovem, um adolescente de 16 anos, 17 anos, vier nos perguntar se a gente recomenda começar a namorar nessa idade, a gente não recomendaria. A gente passou por algumas questões que poderiam ter sido evitadas caso a gente tivesse mais idade e, consequentemente, mais maturidade. Não significa que uma coisa é exatamente a outra, mas, geralmente, quanto maior, né, mais tempo a gente vive, mais maturidade a gente adquire, né? A gente não está dizendo também que é proibido. Exatamente, mas avalie quais são seus objetivos. Essa questão de idade, ela é um parâmetro, mas às vezes não. Mas às vezes porque a maturidade também vem com a vivência, né? Tem menino de 17 anos, a gente vai falar, por exemplo, no contexto de Nova Serrana, que é onde nós moramos. Sim. Nova Serrana é uma cidade em que as pessoas começam a trabalhar muito cedo, né? Existem rapazes com 17 anos aqui em Nova Serrana e, claro, muitos outros lugares que têm maturidade, né? São muito responsáveis, sabem o que querem e aí aqui está o ponto para um relacionamento ser iniciado. Você saber o que você quer. Geralmente, um menino de 17, uma menina de 16 começa a namorar, dificilmente eles sabem o que querem, né? O casamento não é uma pauta tão próxima para eles. Como não era pra gente. Como não era pra gente. A gente, claro, começou a namorar com a intenção de se casar, mas, principalmente eu não sei você, né? Mas naquela época eu realmente não tinha planos de que isso fosse tão cedo. Eu tinha planos profissionais, eu tinha sonhos, que a gente vai falar aqui um pouquinho, né? Eu tinha um sonho de conhecer o mundo, de morar fora, aquelas coisas de adolescente e que perduram, né? E aí, enfim, a gente encontrou alguns desafios nesse sentido. A gente estava começando a faculdade, eu estava começando a faculdade, Eu né? também. Você também estava começando a faculdade. E isso tem implicações, é lógico. Isso tem implicações também. Mas, enfim, vamos continuar com a nossa história. Vamos continuar. A primeira etapa do nosso namoro, porque a gente vai contar para vocês que após ali 3 anos e meio, mais ou menos, de namoro, a gente teve um término que a gente gosta de chamar carinhosamente de altas, né? E aí, esse término se deu muito em função disso, de uma necessidade de maior amadurecimento. A gente tinha ali alguns desencontros, algumas opiniões. Nós dois somos pessoas de opiniões muito fortes, sempre fomos, né? E aí, a gente nunca teve grandes problemas no namoro, mas a gente tinha alguns desencontros de opinião. Eu tinha alguns objetivos que iam em desencontro com alguns objetivos do Felipe. E não só objetivos. O Felipe, naquela época, ele já tinha um chamado. A gente já conhecia o chamado do Felipe para pastor. E eu, no auge da minha adolescência, da minha juventude, eu, filha de pastor, neta de pastor, sobrinha de pastor, eu não tinha o sonho de casar como pastor. Não era algo que eu queria, porque eu sabia muito bem dos desafios, eu conhecia muito bem os bastidores dessa vida pastoral. Então, não era algo que eu desejava, né? E aí, eu também quero fazer uma contribuição nisso. A gente sempre conversou, desde que nós namorávamos, a gente conversava sobre o futuro, né? Inclusive, o nosso filho, Estevão, hoje, nós escolhemos o nome do Estevão enquanto a gente namorava ainda. Exatamente. E enquanto a gente namorava, a gente deixou muito claro um para o outro qual eram os nossos objetivos. E isso é importante, você compartilhar o que você pensa para o futuro. Mas, muito cuidado. A Dani está falando aqui, por exemplo, sobre essa questão dela, naquele tempo, não desejar ser esposa de pastor. E hoje, a Daniele, ela é uma esposa de pastor muito atuante. E, assim, o meu ministério não é 50% a Dani, é 100% ela. Por quê?
porque ela, naquele tempo, eu acredito que você tinha visão de filha, você tinha visão de sobrinha, tinha visão de neta, mas obviamente você não tinha visão de esposa. E a gente só tem a visão de algo quando a gente está dentro daquele algo, né? Então a gente às vezes idealiza algumas coisas por experiências dos outros, e isso é um erro. Muito cuidado com isso. Eu passei por muita experiência assim, amor. Eu passei essas experiências na faculdade. Eu estudei na PUC Minas, a Dani também estudou na PUC Minas, e às vezes a gente estava no segundo período, e aí conversava com a galera do terceiro período, e aí tinha alguma matéria que a gente sabia que era o mais difícil, né? Na engenharia a gente sempre ficava procurando o pessoal do outro período. E aí o pessoal falava assim, ó, professor fulano de tal, corre dele porque ele é complicado demais. E às vezes a gente chegava no terceiro período, não tinha como correr desse professor, e quando, no decorrer do período, a gente descobria, cara, mas esse professor é excelente, esse professor é ótimo. E por que isso? Porque a experiência do outro não foi legal. Isso não quer dizer que a minha experiência também não vai ser legal. Então, muito cuidado com a experiência do outro, inclusive se essa experiência for... E a gente não está aqui dizendo que a experiência de sua avó, a experiência de sua mãe, a experiência de sua tia... Eu só sabia que requereria de mim uma responsabilidade muito grande que naquela época eu não queria para mim, sabe? Então, não é uma questão de ser ruim ou de ser bom. É só uma questão de ser uma responsabilidade muito grande. E o que o Felipe não falou ainda é que ele também resistia a esse chamado. Porque ele também, como filho de pastor, conhecia os bastidores. Na verdade, gente, assim, a gente era jovenzinho, adolescente. Então, a gente queria aproveitar mais a vida. A gente queria, né, viajar. Enfim, tantas outras coisas. Ter uma carreira profissional, né? Então, naquela época, eu pensava em mil e uma coisas profissionais. Muitas delas eu realizei, das quais eu abri mão, e outras não, mas para cumprir um propósito que eu vejo e enxergo como muito maior, porque é o propósito do Senhor para a minha vida, para a nossa vida, né? Então, assim, voltando nessa época, esse era um dos desafios que a gente se deparou, porque eu tinha um sonho muito grande ali de morar fora, né? Você lembra muito bem disso. E eu pensava comigo, eu não posso casar antes de realizar esse sonho, como que vai ser? E o Felipe já era uma pessoa mais pacata, vamos dizer assim, viajar, conhecer o mundo, não era algo que brilhava aos olhos dele. Então, isso pesou em um determinado momento, e foi um dos fatores. A gente não sabe nem explicar muito bem por que a gente terminou, né, amor? Assim, na verdade, nesse período a gente começou a namorar. Os nossos pais eram pastores no Eldorado, em Contagem. E aí o meu pai, ele foi transferido para Nova Serrana, para assumir o campo de Nova Serrana. E eu sempre fui muito parceiro do meu pai. Eu sempre estive com ele em tudo, né? E eu decidi seguir o meu pai, e todo final de semana eu vinha para Nova Serrana para estar com meu pai, para congregar com ele na igreja, ajudá-lo no que for possível, etc. E nesse período a Daniele não tinha essa disponibilidade de vir para cá todo final de semana também. E aí começamos a ter esse desencontro. Esse distanciamento. E esse distanciamento, né? E aí esse distanciamento também foi uma das questões assim que nos prejudicou bastante, para que a gente pudesse dar esse tempo. Desse tempo não, né? Essa é outra questão também, que esse pessoal às vezes fica assim, não... a gente não deu tempo, a gente de fato terminou, a gente não tinha plano de voltar. Porque, vamos falar sério, tempo em relacionamento não existe. Não existe, gente, isso aí é perda de tempo. Dar um tempo no relacionamento nada mais é do que perder o seu tempo. Eu preciso de um tempo. Quem precisa de tempo já terminou, não é? Ou a gente assume a responsabilidade de conviver com os conflitos, com os problemas que eles existem. Para mim, sabe o que é tempo, amor? Tempo, para mim, é você fugir da realidade, é você tentar correr do que realmente a vida é, né? Isso é tempo. E aí a gente terminou de fato, né? E nós ficamos cerca de 1 ano terminados. Cerca de 1 ano, exatamente. Nesse 1 ano, eu não me relacionei com ninguém, zero. Você? Eu também não. Não nos relacionamos com ninguém. E aí eu lembro que, na verdade, a gente, às vezes, nos encontrava. Eu lembro que, às vezes, a gente se encontrava, sabe onde? Na faculdade. Na faculdade. Eu lembro. Era muito estranho. Era muito estranho. Eu lembro de uma vez eu estava num laboratório.
laboratório lá de ciência dos materiais. E aí, tô assim no laboratório, fazendo um cálculo lá e tal. Aí eu olhei assim, aí eu olhei de novo, você tava passando assim no vidro no corredor do lado de fora, lá na PUC de Contagem. Aí eu lembro que você passou, meu coração deu uma acelerada. Mas não somente isso, né? As nossas famílias sempre foram muito próximas, né? A gente entrou no casamento dos seus irmãos terminados. E todo mundo como é que a gente naquela torcida. E a gente que faz, gente? da Dá mão, braço, acho que é assim, como é que não sei, talvez a gente entre só de lado. Outra experiência diferente, né? Mas foi muito legal, foi muito legal. Porque a gente não terminou brigados, isso é uma observação, né? A gente não terminou brigados, magoados, mas chegou um certo tempo também que a gente não tinha conversa. Não. A gente terminou e não ficava também Terminou, cada um seguiu o seu rumo. A gente não ficou de papinho, não. Cada um seguiu a sua vida. Mas os planos de Deus são os planos de Deus, né? E aí, conte-me você. Eu estava morando sozinho nessa época. Eu morava sozinho em Contagem. Estava terminando minha faculdade, meu pai morando em Nova Serrana, meus irmãos já haviam casado. E eu estava morando sozinho. E aí eu lembro que uma vez, essas indas e vindas minhas aqui em Nova Serrana, no meu possante Fiat Uno. Way. Tem que lembrar do Way. Eu cochilei na estrada e aí você ficou sabendo disso. Conta aí um pouquinho. Bom, na verdade, eu não me lembro exatamente de ter sido esse o fator. Não, esse não. Um sonho com você. Esse não foi o fator. Eu lembro que você me procurou. Eu te procurei no Orkut, não foi no Orkut? Era Orkut na época ou Facebook? Acho que era Orkut. Eu não lembro mais, gente. Era Orkut ou Facebook? Só uma ressalva. Era Facebook. Nós somos do tempo de conversar bastante no MSN. MSN, galera. Então, galera dos anos 90 aí, tamo junto. Mas, enfim, bom, eu tive um sonho com o Felipe. Eu não me lembro o sonho, gente. Assim, eu sou péssima de memória. O Felipe lembra de tudo. Detalhes. Eu sou péssima de memória, mas eu tive um sonho com ele e foi um sonho que me deixou preocupada. E aí eu enviei uma mensagem para ele. Uma mensagem totalmente despretensiosa. Uhum. Foi, gente, de verdade. Como você está? Sonhei com você. Queria saber se você está bem. Foi isso, não foi? Totalmente despretensioso. Sua ex-namorada te manda uma mensagem falando que sonhou com você, perguntando se tá tudo bem, e é uma mensagem despretensiosa. Gente, mas olha só, daí, né, surgiu, eu não sei nem como foi, mas surgiu uma possibilidade de nos reencontrarmos para conversarmos pessoalmente. E aí nós nos reencontramos algumas vezes ao longo de O primeiro uns reencontro, meses. você lembra onde foi? Eu lembro. Parque Guanabara? Não. Nosso primeiro reencontro, pra galera de Contagem aí, nosso primeiro reencontro foi no Mauricinho, mas no Mauricinho Raiz. Isso mesmo. Foi do Mauricinho. Da Drogaria Araújo. Do Mauricinho que ficava fazendo propaganda aí. Mauricinho que ficava... Patrocina a gente, Mauricinho. Drogaria Araújo também. Opa, pronto. Mauricinho que ficava na rua ainda. A gente foi comer um cachorro quente e lá houveram as primeiras palavras de reconciliação. Bom, e enfim, gente, depois disso a gente retomou o contato, né, em resumo. E aí, eu também estou lembrando algo que é importantíssimo. Quando a gente retomou o contato, a gente já retomou com a intenção de voltar a namorar. E aí, a gente tomou uma decisão. E aí Verdade. A gente falou um pro outro o seguinte: olha, é pra ser? Então é pra casar. A gente não vai voltar pra perder tempo mais não. A gente vai voltar, talvez, do jeito que a gente deveria ter iniciado o casamento. O namoro foi o jeito que a gente começou depois do que a gente terminou, né? Para nós, o término ele foi necessário. Foi necessário, foi um processo realmente de amadurecimento, foi um processo realmente da gente buscar do Senhor direcionamento, né? Então, no nosso caso, a nossa história, né? Foi um processo necessário e quando a gente voltou mais maduros, com um objetivo mais bem desenhado na nossa cabeça, mas ainda existia algo, uma pendência, pelo menos para mim. O meu sonho de morar fora, que não era o sonho do Felipe. O Felipe não partilhava desse desejo. E aí eu fui correr atrás e surgiu a oportunidade de um intercâmbio, na verdade de um treinamento que aconteceria em Belo Horizonte durante 8 meses, em que comprometeria todos os meus finais de semana, todos os sábados à tarde, todos os domingos pela manhã,
para que eu pudesse viajar a trabalho para os Estados Unidos. E isso aconteceu durante 8 meses, esse treinamento. Então, o Felipe cedeu todos os finais de semana durante 8 meses, né? Porque, gente, era muito exaustivo. Então, mesmo no sábado à noite, faltava energia. E muitas vezes a gente se encontrava e eu estava realizando ali alguma tarefa do treinamento. Porque o treinamento era também um processo seletivo. Enfim, resumindo, deu certo, eu viajei para os Estados Unidos em maio de 2015, já noiva. Porque o Felipe foi inteligente, entendeu? Não, nós vamos noivar antes. Em março de 2015 foi o nosso noivado. Já foi com aliança na mão direita. Foi com aliança no dedo, entendeu? E aí fiquei 3 meses e meio nos Estados Unidos, morando e trabalhando em acampamento de verão. Depois a gente conta essa experiência. Mas, então, a gente teve mais uma experiência de distanciamento físico, né? E aí a gente se casaria já no ano seguinte. Então, quando eu voltei dos Estados Unidos, em setembro de 2015, eu já voltei indo para a loja de noiva, buscar vestido, e a gente preparando tudo, e era o apartamento que tinha que reformar, porque nessa altura a gente já tinha comprado o nosso apartamento, estava alugado, a gente precisou, né, enfim, fazer todo o processo ali de reforma, e em junho de 2016 nos casamos. A gente gastou mais da metade do podcast falando do namoro, hein? Agora tem 8 anos de casamento pela frente. Ano por ano. Vamos correr, gente. Mas eu quero também fazer uma ressalva aqui. Uma lição aprendida. E hoje eu aconselho muitos casais que estão para casar com a minha experiência também do que eu passei, do que a Dani passou. Obviamente que casamento, nós acreditamos que é uma vez só. E ali na igreja, aquele momento é único, né? Mas eu sempre aconselho que as pessoas não coloquem toda a expectativa naquele momento. Porque o casamento em si, né? O casamento não é o evento. O casamento é uma vida. O casamento não é o dia... Qual dia que foi? 16 de junho de 2016. O casamento não é... 18, meu Deus. 18, gente. 18 de junho de 2016. Ainda bem que você errou. 18 de junho de 2016. O casamento não é esse dia. O casamento é a vida. O casamento é o compartilhar da vida, né? Sempre que eu tenho a oportunidade de celebrar um casamento, eu tenho dito isso, né? Que apesar de tudo estar tão lindo, apesar de tudo estar tão belo, aquilo ali é só a cerejinha do bolo de uma vida inteira que será vivida. E aí eu vejo muitas pessoas, antes de começar o casamento... Se desgastando, brigando. Se endividando. Tendo desgaste com as famílias. Buscando coisas assim tão luxuosas, supérfluas, quando na verdade deveria investir muito mais em coisas que serão duradouras. Gente... O dia do seu casamento vai passar assim, ó. Vai passar muito rápido. Lógico, eu não estou aqui dizendo que você deve fazer de qualquer jeito, porque realmente é um dia muito especial. É um dia extraordinário, mas vai passar assim. Então, uma lição que eu aprendi e compartilho em casamentos e em aconselhamentos hoje é: não invista a sua vida, não invista toda a sua expectativa no dia do casamento, mas invista naquilo que é o próprio relacionamento. Porque eu vejo... gente, amor, que briga com a família do outro, né? Noiva que briga com a família do noivo, noivo que briga com a família da noiva. Não, porque eu quero isso, não, porque eu quero aquilo. E ali, nesse processo, porque o casamento, esse processo de chegar até o altar, vai chegando os meses, realmente os nervos ficam à flor da pele. Sim. Principalmente para a mulher, né? Porque a mulher, ela tem algumas questões diferentes do homem, né? Vestido, a ornamentação, a mulher gosta mais de olhar isso, e etc. Mas tome muito cuidado com isso, né? Eu queria aproveitar, porque essa é uma tendência do mundo, né? O casamento tem sido banalizado fortemente. Recentemente eu vi a notícia de uma influenciadora, casou há 3 meses, e o casamento dela foi bem pomposo, assim. Foi um casamento
no exterior, tudo de muita excelência em termos materiais, né? Tudo muito caro, muito expansivo. E saiu na revista X, na revista Y, no canal tal. E hoje, 3 meses depois, surgiu a notícia de que estão separados. Então, de fato, a maior preocupação não é com o evento em si, mas é com toda a vida que será vivida dali para frente. E a gente vê hoje muitos casais esquecendo de investir nessa vida a dois, né? Existem os cursos de noivo, existem livros a serem lidos, a própria palavra de Deus, busca de aconselhamento, e muitos deixam isso de lado e estão lá buscando, olhando o lugar que vai ser o casamento e aquilo tudo, mas aquilo que é mais importante muitas vezes é deixado de lado. Então é o nosso incentivo aqui para vocês. E um parêntese, você que está nos acompanhando, a gente vai compartilhar com vocês literaturas, a gente vai compartilhar com vocês fontes que a gente também busca de aconselhamento, que vai te ajudar muito nesse processo de maturidade que você precisa adquirir, que nós precisamos adquirir para desenvolver isso. Eu costumo dizer que essas pessoas, igual você contou o caso dessa influenciadora, e muitas outras pessoas, elas caem no erro de não entenderem e meditarem na palavra de Deus quando Jesus diz que nós devemos cavar na rocha. Nós devemos alicerçar a nossa vida na rocha. Tem muita gente que a sua vida, o seu alicerce é muito raso, é na areia. Jesus falou sobre isso. Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, ele assemelha a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Vieram os rios, vieram os ventos e vieram contra aquela casa. E aquela casa não cedeu, não ruiu, porque ela estava alicerçada. Então, a prudência para se alicerçar um casamento é você cavar na rocha, que é Cristo. Se você tiver um casamento muito luxuoso, um casamento de milhões, mas não tiver uma base sólida que é o Senhor Jesus, os seus milhões não valerão de nada. Porque vai chegar uma hora que esses milhões, eles ruirão. Eles não vão conseguir trazer solidez. E não somente solidez, eles não trarão a verdadeira alegria que se desfruta num casamento quando Jesus é o centro, quando Jesus é o foco. Exatamente. Então, a gente se casou em junho de 2016. E uma outra coisa que foi importante, né, amor? Assim, o seu apoio para que eu realizasse aquele sonho que você sabia que era muito forte. Aquilo foi essencial, né? Porque a gente começou a nossa vida a dois, sabendo que a gente tinha o apoio um do outro, né? Eu apoiando você nos seus sonhos, nos seus objetivos, e vice-versa. E isso... Assim que a gente casou, eu te apoiei nesse sonho, mas eu não só te apoiei nesse sonho, eu sonhei o sonho junto com você. É verdade. E assim que a gente casou, eu trabalhava na Fiat, e aí eu recebi uma proposta. E essa proposta era para que eu pudesse trabalhar com um empresário e trabalhar ao lado dele, né? Sendo o braço direito dele. O único problema é que eu deveria trabalhar viajando o Brasil. E conversei com você na época. Era recém-casado. Recém-casado. Era uma proposta, assim, irrecusável, né? E eu aceitei essa proposta. Mas porque você também sonhou isso comigo, Sim. Né? Você também decidiu comigo que isso seria importante para a nossa vida. E aí, recém-casados, eu comecei a trabalhar indo toda semana para o Nordeste. Toda semana eu ia para o Nordeste e vinha final de semana para casa. Às vezes eu ficava 2 semanas fora, 3, 4 dias em casa, né? Então a gente se deparou com esse primeiro desafio, esse primeiro grande desafio nas nossas vidas, na nossa vida conjugal, que foi se ver pouco. E eu também trabalhava muito, né? Eu trabalhava na minha área de recursos humanos, e aí a gente tinha os finais de semana, e, bom, chegou um tempo, praticamente 1 ano depois, que a gente enxergou que estava insustentável, né? A gente cogitou se mudar para outro estado, que Chegamos era o estado aí. onde o Felipe se baseava mais, que era Maranhão, o estado do Maranhão. São Luís, Maranhão. Então, chegou a surgir, eu cheguei a ir visitar, a gente chegou a olhar apartamento lá, mas, contudo, entretanto, todavia... Não era o propósito de Deus. Nós
entendemos do Senhor que o propósito dele era outro. E ali o Felipe abriu mão daquele trabalho que ele tanto amava em prol do nosso casamento, em prol da nossa felicidade, né, a dois, porque a gente ali já estava em um ponto que realmente estava ficando muito difícil lidar, né, a saudade era muito grande. Então, ele abriu mão ali, né, amor, 1 ano depois, de algo que era um projeto lindo, assim, um projeto grande, era um projeto que aos olhos humanos não fazia o menor sentido abrir mão. Né, o convite naquela época para a gente se mudar havia sido feito para o Felipe assumir de fato ali a diretoria, né, amor, da fábrica, mas a gente entendeu que o Senhor tinha outros planos e houve uma negativa ali por parte do Felipe, e aí, enfim. Foi assim, uma decisão não fácil, eu não digo que foi uma decisão fácil, mas foi uma decisão muito simples, né? Não foi fácil. O que era mais importante? A gente precisa definir prioridades, né? E aí, na época, nós chegamos a olhar lá o apartamento, como você disse, e eu lembro que nós chegamos a essa conclusão juntos, porque era uma oportunidade, assim, como você disse, muito boa, mas quando a gente voltou para BH e a gente estava na nossa casa, o Senhor falou conosco, né? E foi uma coisa, assim, muito particular do Senhor conosco, né? Confirmando tanto no seu coração quanto no meu coração que, de fato, não era aquele o propósito de Deus para as nossas vidas, apesar de financeiramente ser muito bom, apesar de profissionalmente ser excelente. A Dani também, ela trabalharia na mesma empresa, né? O empresário também falou, não, a Daniele vai estar conosco na mesma empresa. E assim, tinha propostas de trabalho para mim, para a Dani, um apartamento na beira da praia, era um negócio para vocês entenderem aí a circunstância. E por que a gente está falando isso? Porque muitas vezes, aos olhos humanos, as oportunidades que surgem, elas parecem ser boas. Elas parecem ser ideais. E muitas vezes as pessoas tomam essas decisões, aceitam essas oportunidades apenas com esses olhos superficiais. E esquecem-se de consultar aquele que é de fato o Senhor das nossas vidas, né? Que é o nosso Deus. Então, isso para a gente foi primordial e tem sido primordial ao longo da nossa vida. A gente certamente não vai conseguir contar todos os pormenores, né, ao longo desses anos. O tempo está avançando, está quase finalizando, inclusive. Mas, na verdade, o que a gente percebe na nossa trajetória é que, de fato, tudo cooperou para o bem. Porque em nosso coração o Senhor estava em primeiro lugar. Então, a gente percebe que a obediência a Deus, por mais que não fosse a nossa vontade inicial, o nosso desejo, a obediência a Deus tem feito total diferença nas nossas vidas, no nosso casamento, na nossa família. A gente tem recebido, na verdade, muito além daquilo Apesar de não ter sido a nossa vontade inicial, hoje a gente vive isso com prazer. A gente, assim, olha para trás e diz... Foi a melhor coisa que a gente fez. Que bom que eu ouvi a voz de Deus. Que bom. Que bom que a voz de Deus, porque... É melhor obedecer do que sacrificar. Vou tomar emprestado esse versículo. Porque você andar na direção de Deus, você começa a amar o que Deus ama. E quando você começa a amar o que Deus ama, as suas paixões, elas são colocadas em ordem. Você, no seu coração, tem quietude para lidar com emoções e sentimentos, com desejos. Eu começo a gostar de coisas que Deus gosta, sabe? E a desprezar coisas que Deus despreza. Porque Deus despreza algumas coisas, sim. Deus não despreza ninguém. Ninguém, sim, mas desprezar coisas, Deus despreza. E aí, nessa vida de ouvir a voz de Deus e ser sensível à voz de Deus, retornamos, né, para a nossa vida em Contagem. Eu assumi um projeto ainda em Contagem, né? Um projeto também... Deus é tão maravilhoso que eu disse que não iria para São Luís e o dono da empresa que eu trabalhava também tinha uma empresa de engenharia em Contagem e ele ainda me presenteou. Deu um jeitinho de te encaixar lá. Foi bem assim, eu coordenei um projeto muito legal, que ainda está em andamento em Contagem, muito legal esse projeto. Trabalhei nesse projeto.
Mas sempre, quando eu estava dentro do avião, indo para São Luís, indo para Recife, indo para o Nordeste trabalhar, indo para São Paulo, às vezes eu ia a São Paulo, eu sempre orava a Deus e ali olhando na janelinha do avião, era muito costumeiro o Senhor falar comigo: não é aqui que eu te quero, não é aqui o seu lugar. E aí a chamada sempre vinha, né? E aí nós vamos ter um podcast pra gente só falar sobre a nossa chamada, a minha, da Dani. Mas isso nos levou para um próximo passo, né? Que é onde estamos hoje, mas no meio do caminho, com apenas 2 anos de casado, a gente sofreu um baque. Sim. Né, amor? Com 2 anos de casado, a gente teve a perda do meu sogro, né? A partida. Em 2018, mas a gente já tinha decidido, né? Esse sonho de sair de Contagem, vir para Nova Serrana. Verdade. E viver no ministério, esse sonho... Já estava pulsando. Não já só pulsando, ele já tinha sido decidido. Verdade. Verdade. Eu sonhei esse sonho com meu pai. Né? Eu idealizei isso com meu pai. Isso mesmo. Meu pai foi muito fundamental para que a minha vida ministerial, a minha vida hoje estivesse do jeito que ela está. Né? A gente chegou a concretizar isso. E aí, em 2018, eu pedi demissão. Foi muito difícil, mais uma vez, abrir mão, né? Porque eu saí de Contagem para vir para Nova Serrana, para uma realidade completamente diferente financeira para mim, né? Foi mais uma vez uma perca que valeu muito a pena, né? Nessa ocasião, foi tomada essa decisão, aconteceu. E aí, nós viemos para cá, a gente não tinha mudado de casa ainda, mas já tínhamos... Eu ainda não tinha pedido demissão ainda. A gente já tinha se despedido da igreja do Eldorado. Isso. Viemos para cá no domingo. No domingo a gente ia para a sede para ser apresentado lá, mas acabei indo para outra congregação para ministrar. Na segunda-feira, e aí houve a fatalidade na segunda-feira, que foi o falecimento do meu pai. Algo muito súbito. Meu pai muito novo, 52 anos. Assim, algo que nos abalou terrivelmente, né? Eu fiquei extremamente abalado, porque meu pai era meu melhor amigo, meu parceiro. E aí, eu digo para vocês, assim, meu pai foi o melhor pai que alguém poderia ter tido, né? Meu pai foi uma pessoa fundamental, é uma pessoa fundamental na minha vida, né? Porque orações não são sepultadas e nem legado. E eu vivo hoje ainda fruto da oração do meu pai e do legado que ele deixou. E então, nesse período, gente, contando da nossa história, eu vou contar da minha parte, Daniele vai compartilhar da parte dela. O casamento e casar com a pessoa certa, para mim, foi fundamental. Eu disse para a Dani esses dias, eu disse para ela essa semana, dia 13 foi aniversário do meu pai, e eu disse para ela nesse dia que eu lembro que teve uma hora no velório do meu pai, que eu estava com a Daniele, e a única coisa que me veio à cabeça é: meu Deus, muito obrigado por ter colocado a Dani do meu lado. Muito obrigado por eu estar casado com a Daniele. E esses primeiros períodos, o período do luto, gente, no casamento não é fácil. O período quando um dos cônjuges perde alguém tão querido como, no meu caso, meu pai, não é fácil, né? Eu dizia para a Daniele que a vida perdeu o brilho, a vida tinha perdido o sabor, a vida tinha perdido a cor. E, de fato, a vida para mim tinha perdido essa cor. A vida não era mais colorida, a vida para mim era preta e branca, sabe? Eu comecei somente a existir, sabe? Eu não vivia de fato, a existir. Não tinha mais prazer em nada. Não tinha prazer em sair, eu não tinha prazer em comer, eu não tinha prazer em viajar. E eu achava que a minha vida seria aquilo, né? Eu tenho ainda vontade e vou compartilhar isso em um livro sobre o processo do luto, sabe? Eu achava que a minha vida ia ser assim, o resto da minha vida era viver naquele poço escuro que eu não via como sair daquele poço escuro, sabe? Muitas lágrimas, depois não somente lágrimas, mas uma vida realmente assim triste por um período. E quando o meu sogro partiu, a gente retrocedeu, né? A gente já estava
decididos a ir para Nova Serrana, já estava tudo em andamento, mas a gente retrocedeu. Felipe voltou a trabalhar na empresa anterior. Eu ainda não tinha saído, e assim seguimos por pelo menos um ano muito difícil. Depois ainda foram tempos difíceis, mas foi um ano muito, muito difícil para o Felipe, sofrendo luto, e para mim vê-lo naquela, né, situação foi algo muito difícil. A gente não vai ter o tempo aqui de focar especialmente nesse aspecto, né? Sim. Mas foi um período muito difícil, muito desafiador, mas foi um período que a gente cresceu muito juntos. Foi. O Senhor trabalhou muito em nosso coração, muito em nossas vidas, em nosso casamento naquela época. E um ano após, o Felipe ainda desgostoso da vida, mas o Senhor, ele deu realmente uma determinação. Não, agora chegou o tempo. O período do luto, ele te faz ser ranzinza. O período do luto te faz ser uma pessoa assim, sabe, com falta de sensibilidade, pelo menos no meu caso, né? A gente faz uma ressalva que a nossa experiência, a gente não faz dela uma doutrina. Não é uma doutrina aqui, a nossa experiência, né? A nossa experiência, a gente está compartilhando lições que a gente aprendeu. E nesse período, eu fiquei muito ranzinza. Nesse período, eu fiquei uma pessoa, assim, insensível. Não com a Daniele, né? Mas eu estou dizendo com o próprio Deus. Eu não estou falando que eu desviei, que eu não orava mais, que eu não lia a Bíblia. Continuei. Inclusive, eu tenho aqui uma gratidão também muito grande a pessoas que nesse período me ajudaram. Meu sogro, que hoje é o nosso pastor-presidente aqui, mas nesse período, assim, ele me ajudou muito, né? Nesse período, ele da maneira que ele conduziu muitas coisas, e ele passando também por um processo, porque ele era muito próximo ao meu pai, ele era o vice-presidente, e ele estava no momento que meu pai faleceu, então para ele também foi muito duro, né? Mas eu tenho um carinho enorme por ele e pelo meu sogro, não somente por esse tempo, né? Meu sogro sempre foi um parceiraço, ele sempre foi um amigo, assim, e hoje, com a partida do meu pai, o meu pai é meu sogro, né? Eu tenho uma gratidão enorme no meu coração para com ele. Pastor Laércio também, que é um pastor que a gente ama muito, nesse período nos ajudou muito. Eu nesse período fui acolhido por ele, ajudei no pastoreio, pastoreei a igreja de Eldorado, mas ainda assim, muito doído. Eu não queria nem ouvir falar sobre Nova Serrana, por tudo que aconteceu. Mas como você disse, Deus nos deu um veredito. E quando Deus nos deu um veredito, eu lembro que eu havia recebido uma promoção salarial. Eu ia para outro patamar de salário de novo. E aí Deus nos deu um veredito, né? Para que a gente pudesse vir para Nova Serrana e ser e viver como um pastor integrado. E aí essa é outra nossa fase da vida. Que é enfim, a gente daria um podcast só para falar dessa nova fase que vem desde 2019. Eu também estava numa fase, na minha melhor fase profissional, em termos financeiros também, uma projeção muito boa para a carreira, né? Mas o Senhor já havia colocado em meu coração também, não é isso que eu tenho para você, não é isso que eu tenho para você. E o próprio Deus, ele vai fazendo a gente perder o gosto por aquilo que eu sempre amei fazer o que eu fazia. Mas o Senhor, ele realmente determinou e fez com que o nosso coração se voltasse para a obra em tempo integral. E aí viemos para Nova Serrana. O Felipe assumiu o seu papel como pastor integrado. E eu, naquele processo de pedir demissão, ainda fiquei um tempo, né, em Contagem, trabalhando, depois que o Felipe veio, e aí depois de uns 2, 3 meses, eu de fato vim e a gente se estabeleceu, né, fisicamente, a gente foi para o nosso apartamento onde a gente mora hoje, e eu me deparei com muitas questões, porque eu enxergava o Felipe cumprindo o propósito dele e perguntava para o Senhor, mas e aí, Senhor? Né? Eu não vou ter tempo, a gente não vai ter tempo de entrar nesses pormenores, mas o Senhor, ele ainda assim permitiu que eu, aqui em Nova Serrana, trabalhasse ainda na minha área por mais algum tempo. Trabalhei na coordenação do RH aqui da Secretaria de Saúde
Mas ele permitiu isso para me mostrar que ele podia me dar aquilo que eu queria. Exatamente. Mas em 2021, ele me direcionou para sair, para pedir demissão mais uma vez, para me mostrar que não era aquilo que ele queria. Não era aquilo para o que ele tinha me chamado. Ou seja, ele me deu o que eu pedi, mas ele me pediu, ele me direcionou a atender ao chamado dele. E na minha obediência, e na verdade, no desejo que o Senhor colocou em meu coração, eu obedeci hoje, gente. Assim, falando de mim, o seu Felipe tem a parte dele, mas falando de ambos, a gente vive a plenitude daquilo que o Senhor tem para nós, porque a gente realmente obedeceu, e não só obedeceu por, vou obedecer, né, que sacrifício, não, por amor mesmo. O Senhor colocou um amor enorme em nossos corações, em meu coração, especialmente porque eu contei para vocês que eu não tinha esse desejo de ser esposa de pastor, né, não era algo que eu tinha, eu cristã, amava, sempre amei a obra do Senhor, mas não era algo que eu desejava fazer em tempo integral. Mas o Senhor fez isso, colocou em meu coração e tem sido tempos assim de muitas bênçãos e muita gratidão a Deus. E a gente está falando assim de vontade de Deus, da gente obedecer à vontade de Deus. Muita gente às vezes está ali pensando ali, amor, mas como é que a gente pode ouvir essa vontade de Deus? Como é que a gente pode seguir essa vontade de Deus? Eu costumo dizer que a vontade de Deus não é algo tão místico, sabe? As pessoas, elas mistificam as coisas, né? Complicam demais o que é simples. Complicam muito. A gente não, porque é uma voz que vem do além. E esta voz que vem do além disse ao meu coração, Felipe, vá à Nova Serrana. Não, gente, não. Deus trabalha no ordinário. Deus trabalha no comum. Deus trabalha no simples. Deus trabalha agora, você assistindo esse podcast, falando com você. Mas não somente assim. A gente... É um tema para a gente trabalhar num podcast aqui, sabe? Sim. Buscar a vontade de Deus. E muitas vezes... Tem um livro muito legal que eu já li sobre isso. Bruce Waltke, que é o autor desse livro. Ele fala sobre a forma que nós entendemos buscar a vontade de Deus. Muitas vezes é uma forma pagã. A gente entende que buscar a forma de Deus é algo místico. Não é. Existe um processo para você ouvir a voz de Deus. E esse processo é muito básico. A gente tem que ter vida devocional. Basicamente é isso. Vida devocional é levar você a ouvir a voz de Deus. E aí, nós estamos caminhando aqui para que a gente possa encerrar a nossa história, esse primeiro podcast. Muito legal compartilhar com vocês isso. O tempo passou muito rápido aqui, viu? Muito rápido. E compartilhar com vocês que a gente veio para cá e a gente falou bastante aí do nosso tempo em Contagem, da nossa igreja lá no Eldorado, onde a gente cresceu. Mas eu quero também aqui dizer o quanto nós somos, a Daniele falou aí agora, quanto nós somos gratos à igreja de Nova Serrana e à cidade de Nova Serrana, né? Como fomos recebidos, a gente veio de uma cidade que a gente estava acostumado a viver a vida inteira, né? Uma cidade com quase aí 800 mil habitantes, 700 mil habitantes. E a gente veio para uma cidade menor, para uma realidade diferente. E, pessoal, eu vou dizer para você, assim, do fundo do coração, eu e Dani, a gente conversa sobre isso sempre. A gente ama, a gente gosta demais do que a gente vive hoje, né? A gente gosta demais de Nova Serrana. A gente é muito feliz aqui, porque a gente encontrou em Deus a razão da nossa alegria, da nossa felicidade. Não tá no hambúrguer que a gente come, não tá na pizza que a gente come. No lugar onde a gente mora. Não tá no shopping que a gente vai, tá no Senhor. E como foi bom ser acolhido por essa igreja tão amada de Nova Serrana aqui. Minha vida, a vida da Dani, hoje a vida do nosso filho Estevão. Enfim, toda voltada para esse ambiente, né? A igreja, inclusive, ama. Já o Estevão tem vários avós, várias tias, várias figurinhas. Várias figurinhas de WhatsApp, gente. E aí, gente, já vai para 6 anos que nós estamos pastoreando aqui, vivendo aqui. E a gente, essa é uma parte da nossa vida que a gente tem desfrutado do melhor de Deus para nós. Sem dúvida. Essa é uma parte da nossa vida que a gente tem desfrutado. Desafios? Muitos. Problemas? Vários. Também. Mas graça de Deus diária para a gente passar por esses problemas. O tanto que nós amadurecemos aqui em Nova Serrana nesse período. O tanto que Deus nos fez crescer nele.
E em todos os aspectos, né? Em vida conjugal, em vida espiritual, em vida de oração, em vida de leitura e estudo da palavra de Deus, né? Aqui eu tive a oportunidade de fazer o mestrado que eu tanto desejava em teologia, concluí esse mestrado. Aqui a Daniele fez a pós-graduação dela em teologia, e a gente desenvolve. Aqui eu tenho a oportunidade de diariamente estar estudando, lendo bastante. E não somente isso, principalmente aqui eu estou tendo a oportunidade de viver em família com a Dani e com meu filho. Porque depois de 7 anos de casados, veio... Não, 8 anos. 8 anos. Ah, não, o Estevão? 7 anos. 7 anos. Depois de 7 anos, o Senhor nos presenteou com a nossa herança de Deus, com o nosso maior presente, que é o nosso TT. Que é o nosso alto, gente. Que é o nosso Estevão, né? A gente ama falar sobre paternidade, maternidade, esse vai ser assunto. Vamos falar sobre isso aqui, com que certeza. A gente vai abordar aqui no podcast, mas a gente ama falar também sobre vida conjugal, tendo um filho como o fruto desse relacionamento. É bom demais ter aquele garotinho, né? É bom demais. Dizem por aí que filhos vêm e atrapalham os casamentos. Isso é, gente, a mentira das maiores. Porque, na verdade, o filho, ele vem para fortalecer o casamento. Se o seu casamento ele é bom, ele vai ficar ainda melhor. Se o seu casamento enfrenta desafios, você vai ter uma oportunidade gigante Verdade. de trabalhar e de aprimorar esses desafios, porque os nossos filhos são molas propulsoras. Eles são, neles a gente encontra a força de vontade para fazer coisas que antes deles, com mais tempo disponível, com menos cansaço, a gente não fazia. Tá aqui o podcast para provar, né? Antes do Estevão, eram coisas que já vinham em nosso coração. A nossa página no Instagram, enfim, o podcast, entre outras coisas. E é depois do Estevão, com toda a correria do dia a dia, com todo o cansaço e noites mal dormidas, é que a gente está realizando, né? Porque filhos são bênção, eles vêm para realmente somar. Mas não é esse o tema do podcast, mas para vocês verem como que esse tema nos empolga. Mas eu quero falar para você, olha aqui, vou dizer para você que é casado de novo, você ama sua mulher, espera até ver essa mulher ser mãe. Você ama o seu marido, espera até você ver esse marido ser pai. Você, quando vê a sua mulher ser mãe, mas é um amor que transborda. Você vê a sua esposa gerar, né, o fruto do amor de vocês, gerar uma criança no ventre. Isso para o casal traz maturidade, traz mais amor, traz mais compreensão, né? Eu te amo ainda mais, sabia? Obrigado, eu também te amo ainda mais. Maridão e um paizão, gente. Os 2 títulos, merecidos. Então, amor, obrigado. Então, nós estamos chegando no final. Gente. E tem que acabar, né? Pra gente terminar, eu gostaria que você aí sintetizasse, deixasse uma palavra para quem está nos assistindo, deixasse aí uma palavra para eles. Me pegou de surpresa, tá, gente? Mas eu quero deixar aqui um versículo que vem regendo as nossas vidas. São vários, né? Mas tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, a gente tem visto, mesmo em meio às dificuldades, que foram, são e continuarão vindo, porque essa é a vida real de todos nós, mas a gente vê a mão do Senhor agindo em nosso favor em todo o tempo. E a escolha de obedecer, de amar a Deus sobre todas as coisas, na verdade, não vem de nós, é pura graça, porque de nós mesmos não temos nada a oferecer. Mas é o Senhor quem faz e fez todas essas coisas, e nós, hoje, nós só podemos realmente agradecer ao Senhor, porque a gente vive, sem dúvida, a melhor fase das nossas vidas. A gente sempre foi muito feliz, o nosso casamento sempre foi muito feliz, foi um casamento realmente realizado dentro da vontade do Senhor, buscando, foi debaixo de muita oração, de muita obediência, mas hoje, sem dúvida, a gente tem colhido muitos frutos disso, e a gente é muito grato a Deus por isso, e a gente está muito feliz em poder compartilhar um pouco disso aqui com vocês, e a gente se encontra aí nos próximos podcasts, trazendo novos temas, novos conteúdos, e eu acredito que vão servir para tanto o nosso crescimento quanto o de todos vocês que vão nos acompanhar aí. Quero deixar para vocês também, a palavra do Senhor diz que aquele que não cuida dos seus, dos da sua casa, negou a fé
e ele é pior do que o infiel. Você que tem vivido no seu lar, na sua família, seu casamento, seu relacionamento, a gente contou um pouquinho da nossa história, mas eu quero terminar dizendo, cuida dos seus, cuida da sua família, cuida da sua casa. Fé e família são coisas completamente ligadas. Quanto mais próximo você estiver de Deus, mais próximo você estará da sua esposa. Quanto mais você amar a Deus, mais você descobrirá o amor que está aí dentro de você por essa mulher que você ama, por esse homem que você ama. Que o Senhor abençoe cada um, né? Estamos aqui para servir. Para Servir Podcast. Tchau, tchau, gente. Até a próxima.